Boa noite a todos. Aqui estamos nós novamente, domingo 21/6/2020, 21 de junho, domingo à noite. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo no horário, um horário que nós costumávamos fazer nossos cultos presenciais e agora, por causa da pandemia, estamos aqui fazendo por vídeo, por lives e usando o recurso que nós temos para que a palavra chegue até você. Louvo a Deus por aquilo que Ele está fazendo, pelo cuidado que Ele tem para conosco. A palavra de Deus nos ensina a dar graças sempre, sempre dar graças. E essa noite não é diferente, eu quero continuar, quero trazer a meditação para meus irmãos e continuar orando. Como falávamos de manhã, eu faço a minha oração pedindo a Deus que Ele nos ajude em tempos difíceis, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Em momentos como esse, nossos corações são sondados. E o meu não é diferente. Quando não temos o fator congregação, igreja em si, e como Paulo, quando ele escreve a Filipenses, que ele diz não somente na minha presença, mas na minha ausência também, ele esperava algo daqueles irmãos. A mesma coisa, muitas vezes nós podemos falhar. E esse tempo de pandemia vai mostrar muita coisa. Eu falava com a minha esposa no café da manhã isso. Vai mostrar os corações daqueles que tinham apenas um alívio da sua mente, um desencargo de consciência indo à igreja, e aqueles que adoravam verdadeiramente ao Senhor. E essa noite eu quero justamente falar sobre esse texto, sobre esse contexto. Quero falar um pouco sobre a nossa adoração ao Senhor. Adoração verdadeira ao Senhor. Mas antes vou estar orando, lembrando da Igreja Ebenezer, lembrando daqueles que vão assistir porventura essa mensagem e vamos dar continuidade àquilo que Deus nos chamou a fazer. Vamos orar. Pai, dependo totalmente de Ti, ó Deus. O Senhor sabe todas as coisas, como o seu servo Pedro disse uma vez, Tu o sabes, Tu sabes todas as coisas. Ó Deus, me ajude, apenas servo sou, não adianta apenas ter sentimentos sinceros, mas tem que ter sentimentos, pensamentos e atitudes voltadas à sua vontade. Me ajude essa noite, eu te peço, papai, por cada criança, nós de domingo à noite tínhamos o hábito de trazermos elas à frente para lembrar das nossas responsabilidades como pais e como igreja. Não é diferente. Essa noite eu peço, papai, por elas, cada uma, pelos seus pais, pelos professores, ó Deus, e por cada integrante dessa igreja local que o Senhor nos colocou. Peço pela vida de cada um que vai ouvir essa mensagem. Fale conosco, ó Pai. Daqui a pouco, muito em breve, nós estaremos contigo. Passa muito rápido. Por isso, Pai, nesse tempo que se chama hoje, nos ajude, como igreja, a glorificar seu santo nome. Eu te peço, Papai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Quando falamos em adoração, o que você entende por adoração? E quando falamos em culto, o que você entende por culto? Nós vamos ao culto, nós chegamos à igreja e quando estamos lá, às vezes você fala assim, olha, o culto hoje foi bom. Ou você pode dizer, o culto não foi bom. Baseado em que nós temos essa informação? A própria palavra culto em si, ela já vai dizer que existe um alvo desse culto. E facilmente nós podemos cometer o erro de confundir igreja como se fosse
um espetáculo, um show em que aquelas pessoas, a equipe de louvor o pastor que traz a mensagem, fossem integrantes desse grande espetáculo e um espetáculo participativo que permite você cantar. E o resultado de tudo isso, você chama isso de culto e depois no fim você diz o culto foi bom, o culto foi ruim. Biblicamente, nós sabemos que não é isso. Aquele que chama a ser cultuado é o nosso próprio Deus. Nós não cultuamos pessoas. E isso, a nossa natureza pecaminosa faz com que nós cultuamos pessoas. E nós vamos na igreja, o primeiro que nós cultuamos é nós. E você acha que aquele louvor é um espetáculo para você. Que aquela palavra, ela tem que falar com você, mexer com as suas emoções. Ou, no mínimo, falar com a pessoa ao seu lado. E aquele pastor eu gosto, aquele pastor eu não gosto. Então, o princípio normativo, muitas vezes, do culto é você mesmo. E nós vamos à igreja e acabamos ali dando um like, né? Não gostei, gostei do culto. Mas o fato é que quando nós adentramos a igreja, a nossa vida já deveria ser uma vida de culto a Deus. Muitas vezes é aquela correria quando íamos à igreja e saía todo mundo correndo porque passou o dia inteiro assistindo televisão e às vezes tem um futebol concorrendo e vai fechar a porta, dá até uma olhadinha assim na televisão, desliga e vai embora para o culto porque agora é a hora de Deus. Nós fazemos isso. O verdadeiro culto nós prestamos a Deus. Não é a equipe de louvor, aos instrumentos, não é ao pastor, não é a pessoas também, não é a você e não é a pessoas. Eu gosto daquele fulano porque ele canta, daquele que ele toca, daquele que ele prega. São apenas instrumentos, essas pessoas são instrumento de Deus para que nós possamos coletivamente, é um auxílio para que nós coletivamente possamos adorar ao nosso Deus. A visão correta disso faz com que a nossa adoração seja verdadeira. É muito triste, às vezes, em meio às minhas pregações, eu me lembro de dizer, olha, eu prefiro ficar em casa assistindo Faustão, que é coisa terrível, né? Do que vir aqui e enganar a mim mesmo, enganar os irmãos, porque eu não consigo enganar a Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Então, o nosso coração, ele tem que ser sincero? Sim. Nosso coração tem que ser alinhado com o de Deus? Sim. Nós devemos ter emoções e sentimentos? Sim. Mas tudo isso é dentro de um âmbito ou um círculo que você entra dentro, criado pelo próprio Deus. Aquele que chama a ser adorado, aquele que chama a ser cultuado, é que estabelece a forma de culto. Ninguém um dia chegou e falou, me deu uma ideia, vamos cultuar a esse Deus invisível. Não, primeiramente, Ele se revelou a nós. Então, há princípios normativos, há regras que existem da própria Escritura que regem um culto. E longe de mim esgotar o texto, não tem como, ou aliás, esgotar o assunto, eu estou dando apenas aqui um lampejo, né? É só a ponta do iceberg. Mas um texto que eu escolhi, e vamos falar mais de um contexto e vamos terminar num texto, está em 2 Samuel capítulo 6, nós vamos ler. Mas antes, para que nós tenhamos aí um pano de fundo daquilo que eu vou falar, eu vou estar abrindo em 1 Samuel capítulo... 1 Samuel eu vou estar abrindo e passando rapidamente em 1 Samuel, e alguns pontos, e logo vamos para 2 Samuel. Por que eu vou abrir em 1 Samuel? Logo você vai entender.
para que nós possamos ter esse pano de fundo. 1 Samuel começa com Ana, Eucana e Penina. Lembra disso? A nação ela estava totalmente corrompida. O culto estava deturpado. Tinha Eli e seus 2 filhos, Hofni e Finéias. E a coisa estava tão feia que os seus filhos, eles pegavam aquilo que era oferecido a Deus, a carne que era levada para o holocausto, pegava para eles fazer os churrascos da vida lá. E até as pessoas que iam lá, às vezes mulheres, eles abusavam dessas mulheres. A nação estava totalmente corrompida. E é interessante que isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Lá na frente nós vemos que eles eram um povo que estavam se tornando totalmente idólatras. Mas nesse contexto totalmente deturpado, Deus ele vai fazer algo pelo povo. É interessante que precisava trocar a liderança da época ali e estabelecer uma nova liderança religiosa para dirigir o povo nos caminhos do Senhor. E é nesse contexto que aparece Ana. Ana, essa mulher, ela chega diante de Deus, ela tem um problema, ela é provocada, e a Bíblia chama da sua rival, né? E porque ela não tinha filhos. E a Bíblia diz que um certo dia eles subiram ao templo para adorar e ela faz uma oração. E é dessa oração que vai vir a resposta para o problema atual, que estava totalmente corrompido, o sistema religioso totalmente depravado. Ana faz essa oração e a oração dela é para que Deus desse um filho para ela. E porque ela chorava por um filho, seu marido não conseguia consolar ela. Mas essa oração de Ana, ela é tão fantástica que ali a Bíblia fala que ela falava, mas não saía sua voz, só seus lábios se moviam. E Eli achou até que ela estava bêbada, mas na verdade ela estava derramando o seu coração diante de Deus. Esse contexto aqui, em que ela está abrindo o coração, sendo extremamente sincera, ela pega e chega diante de Deus e fala: Senhor, o filho que eu tiver, eu entrego para o Senhor. E Deus ouviu a sua oração, porque ela não tentou barganhar com Deus, ela não tentou enganar a Deus de forma nenhuma. Ela abriu o seu coração da sua realidade. Da sua realidade. E Deus, por graça, fez com que ela pudesse ter a Samuel. Samuel veio e o tempo vai se passando, ele cresce, e eu fiz um resuminho no meu caderno aqui e vou falar rapidamente para os irmãos. Então, a oração de Ana chega até Deus. Agora, da liderança não chega. Eli, ele era apenas litúrgico e muito mal feito. Ele fazia apenas os seus rituais e não estava cuidando nem dos seus filhos, né? Agora Ana, ela estava no seu dia a dia, mas o seu coração era temente a Deus e a sua oração chega até a Deus. Aí nasce Samuel, já no próprio capítulo 1, e a adoração estava sendo restaurada. Outra coisa que eu aprendo quando nós lemos esse texto é que a forma de Deus trabalhar não é uma forma micro-ondas, que você põe lá a pipoca e rapidinho sai todas as suas pipocas, e nós somos a geração micro-ondas, eu costumo dizer, queremos tudo rápido. A solução estava sendo preparada para uma nação corrompida. E Samuel, o capítulo 1 já nasce Samuel. E no capítulo 3, nós já vemos Deus começando a falar com Samuel. Então essa interação começou a haver. E a adoração começou a ser restaurada. A adoração do povo estava corrompida. E nós vamos vendo que o povo, eles achavam o seguinte: nós temos a arca, nós temos Eli como sacerdote, está tudo certinho, mas não estava. A nação estava corrompida, a adoração estava interrompida.
E houve uma guerra com os filisteus. Logo no capítulo 4, nós vemos a nação de mal a pior, há uma batalha e de repente o povo fala para os 2 filhos do sacerdote: olha, busca a arca. Quer dizer, não veio de uma oração, Senhor, devemos fazer isso ou não. Não, o povo, olha, o segredo é a arca. E os 2 filhos de Eli foram lá buscar a arca. E nós sabemos, né, que no capítulo 4, o que aconteceu? A arca foi tomada. Os 2 filhos de Eli foram mortos. E agora o povo confiava em objetos, em liturgia, em coisas, mas Deus não estava provando isso. E quando chega, é tão interessante, a nossa adoração, ela pode ser tão falha, que quando chega a arca, aquelas pessoas, eles se alegram. Eles dão um brado de vitória. É tão alta a alegria deles quando chega a arca no meio do povo de Israel ali, porque eles falam: a vitória está conosco, Deus está conosco, a vitória é garantida. Que o lado de lá, o arraial escutava. Se fosse hoje, né? Ei, 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 o Senhor é o nosso Deus, né? E os filisteus lá escutaram de tão alto que foi isso, e eles falaram: olha, os deuses devem ter baixado no arraial de Israel, e temeram. Mas o que eles falaram? Olha, sede, portai-vos varonilmente, sede homens seria isso, ou seja, tudo que eles tinham eram os deuses dele, a força deles. Então vamos. E o que aconteceu? Israel foi derrotado. Os filisteus foram, Hófni e Finéias morreram, os 2 filhos de Eli. A arca foi tomada, levaram a arca. Eli morreu. Eli morreu. Então, esse é o contexto. E havia um povo que estava adorando, havia um povo que achava que Deus estava no meio deles por causa da arca, mas os seus pecados e a sua forma de agir, usando Deus como um amuleto, usando um Deus apenas como um gênio da lâmpada, né? Traga o gênio, vamos esfregar que nós vamos ganhar do filisteu, basicamente isso. Era uma forma de adoração errada. E o que aconteceu? Eles foram derrotados. Será que a adoração deles não era sincera? Era extremamente sincera. Eles rasgaram o coração diante de Deus de alegria, prorromperam em alegria. Mas Deus não estava aprovando esse tipo de adoração. Então, nós aprendemos com isso. Muitas pessoas, elas têm uma vida totalmente deturpada e envolvido no meio religioso, como Hófni e Finéias e Eli, que não corrigia seus filhos, e acha que no momento ali que Deus vai fazer vista grossa. Amados, nós temos que conhecer o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus gracioso. Amém. Mas Ele é um Deus conhecedor de todas as coisas. Ele é um Deus justo. Jamais nós vamos poder falar que veio injustiça por parte de Deus. É um Deus longânimo, que fala com o seu povo, que antecipa. O aconselhamento sempre vem antes da queda. E aí, para Deus mostrar que o problema não era a arca para os filisteus, porque daí os filisteus levaram a arca e colocaram lá diante de Dagon, que é o Deus deles. Nós já aprendemos aí que esse Deus aí não existe. É pau, é pedra, e se você atribui poder a esse tipo de coisa, você precisa tirar isso da sua mente. Lá no céu você não vai encontrar Deus e depois os deuses pequenos algemados lá, né? E Dagon entre eles. Não. A Bíblia fala que é demônio, Satanás está por trás disso. Não por trás da imagem em si, mas por trás desse sistema que nos ilude achando que madeira e pau e pedra possa ter algum poder. É tão sério isso que o profeta no Velho Testamento ele fala: a pessoa corta um pedaço de pau, corta no meio, pega uma árvore, corta um pedaço de pau, racha no meio, um lado ele faz um deus, no outro ele queima e faz um bolo.
assam cozido. A pergunta é, será que ele não queimou o Deus e ficou com o que ele deveria? É tão absurdo isso. Então, são valores que nós demos e atribuímos poder ao que não tem poder. Quando a arca foi roubada e chegou aos filisteus, ela é colocada diante desse deus Dagon, porque agora tem a nossa casinha do nosso Deus aqui, e colocaram a arca. A primeira noite que a arca passou lá, no outro dia, de madrugada, eu vou falar o contexto para você ler, né? É o capítulo 5 de 1 Samuel. No outro dia de madrugada, o que aconteceu? Dagon estava prostrado diante da arca, para Deus mostrar, olha, o meu povo falhou, mas eu não mudei, eu continuo sendo Deus. E aí os filisteus, e teve dois eventos. A primeira noite, com o rosto caído, Dagon estava prostrado diante da arca, uma imagem, nós não sabemos como isso aconteceu, e também não importa, o Espírito Santo não falou. E no outro dia apareceu com o pescoço cortado e as mãos cortadas, aquela imagem, mostrando o poderio de Deus sobre aquela imagem. Os filisteus começaram a ter problemas e Deus começou a agir com ira sobre os filisteus e eles precisavam fazer o quê? Mandar aquela arca embora. Mas eles tinham temor, mais talvez do que o próprio povo de Israel. Eles temiam. E o que vamos fazer com essa arca? E consulta lá a parte religiosa deles, né? Os sacerdotes deles, e eles vão falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz uma carroça, um carro novo, põe essa arca, põe algumas imagens dos tumores que nós estamos tendo, e toda aquela coisa deles lá, coloca esse carro e vamos despachar ele. Eles fizeram isso. Colocaram num carro de boi, colocaram 2 vacas que tinham crias e soltaram elas sozinhas. E qual que era o normal? Elas não saírem, porque elas tinham a cria delas, mas elas seguiram sozinhas. Foram mugindo e indo embora com a arca, sem nenhum ritual, sem nenhuma pompa. Bom, livraram-se da arca, né? E aí o texto vai continuar. Quando os bois chegam, as vacas chegam com a arca, nós lemos que os levitas desceram a arca e aí é vida que segue, né? A narrativa continua, o povo pede um rei, né? Samuel ele vai exercer o ofício que Deus chamou ele, e logo nós sabemos que ele é o último dos juízes, mas o povo não quer. O povo quer um rei, dá-nos um rei. E aí Samuel, no final da vida, vai falar com o Senhor, eles querem um rei. O que eles falavam? Senhor, nós queremos um rei conforme todas as nações. Eles não queriam ser governados por Deus. Amados, é triste isso, mas esses somos nós. Muitas vezes, e a nossa tendência pecaminosa é isso, nós queremos nos igualar a todas as nações. E nós não queremos seguir os conceitos, preceitos, caminhos de Deus, mas nós queremos olhar aquilo que está dando certo lá fora. Olha lá, eles têm um rei, eles ganham batalha. E Deus fala, Samuel, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim, vamos dar um rei para eles. E quem foi o rei? Saul, segundo o coração do homem, né? E Saul falha, Davi também falhou, mas Saul mostra o seu coração. Ele só tinha altura e beleza, mas temor a Deus bem pouco. Tanto que ele continuava com esse negócio de achar que Deus, o poder de Deus estava com ele através de rituais, né? Nós temos um evento que ele queria vencer a batalha e ele não espera Samuel chegar e quer fazer por conta própria e ele paga um alto preço por isso. Mas aí vem quem? Davi. Deus envia um rei segundo o seu coração e é o contexto que nós chegamos, que está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Tudo isso para nós entendermos o contexto de
adoração. Nós temos as nossas vidas aqui, Deus estabelece reis, depõe reis, outras pessoas já passaram por coisas piores do que nós estamos passando com essa pandemia. A história segue, nós fazemos parte desse tempo, desse evento, dessa parte da história. Mas em tudo isso, nesses altos e desces da humanidade, nós vemos um Deus trabalhando, como nós vimos lá quando estudamos a vida de José, e aqui não é diferente. Deus está interagindo com o seu povo, ensinando o seu povo. Deus já tinha estabelecido limites e regras ao seu povo, bastava observar. Isso é desde o início lá de Gênesis. Qual que foi o recado para Adão e Eva? Essa árvore não. De todas as outras, mas os nossos olhos vão sempre para aquilo que nós não temos. Você poderia falar, Deus, por que tanta proibição? Se fosse 100 árvores, né? Não era muito mais, mas matematicamente dizendo, 100 árvores. Deus proibiu uma, você ia falar, por que tantas proibições, Senhor? Então nossos olhos estão sempre naquilo que nós não temos e não naquilo que Deus nos deu. Então, desde o início, Deus já estabelece limites para o homem. E aqui não é diferente. A arca simbolizava a presença do Deus Santo, Santo, Santo. E o povo tinha que entender que essa santidade de Deus não permitia a proximidade do homem diante de Deus sem que o homem fosse punido, porque o homem é pecador. E já mostrando que haveria uma solução para isso, colocando Jesus Cristo entre o homem e Deus, fazendo essa ponte. Então havia necessidade de mostrar a santidade de Deus para o homem. E havia regras, havia lei do Senhor, a palavra de Deus para eles já era conhecida, em que a arca não deveria tocar, não deveria abrir. Eu esqueci de citar um contexto em 1 Samuel, e após os filisteus se livrarem da arca, né, eles se livram da arca, e 1 Samuel 6, o verso 15, diz assim: os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, que estavam as obras de ouro, e a puseram sobre a grande pedra. Aqui foi, quando você lê o capítulo 6, o verso 10 diz assim: assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com cria e ataram ao carro e seus bezerros e encerraram em casa. E o verso 12: as vacas encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando seguia sempre pelo mesmo caminho, sem desviar para a direita nem para a esquerda. E então eles se livraram da arca. No verso 15, os levitas recebem os levitas. Então, os levitas eram instruídos por Deus e eles eram autorizados por Deus a fazer isso, ninguém mais. Mas o que aconteceu? No verso 19, quando eu cheguei em Bet-Semes, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Morte. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E os moradores entenderam isso. Então, mais de 70 curiosos, né? A arca chegou lá e eles foram olhar para dentro da arca. Deus o feriu e os matou. Por causa da santidade de Deus. É como você ter um cabo de energia de 380 volts lá e você sabe que não é para encostar lá. Não é, que certamente se você encostar você vai morrer. E Deus mostrando a santidade dele, não era para fazer isso.
Quando chegamos aqui em 2 Samuel, o que Davi vai fazer? Davi fica sabendo que lá onde aliás, Davi ele resolve trazer a arca de Deus, né? Levar a arca para Jerusalém. O capítulo 6 diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da arca de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Guiavam o carro novo. Carro novo. Está vendo alguma coisa aqui? Eu anotei ali pragmatismo. O que é o pragmatismo? É um câncer que corrói a igreja hoje, que se aquilo deu certo, entre aspas, se aquilo funciona, se deu resultado, então é o que deve fazer. O pragmatismo está em todo lugar, não é isso? Na política, se está dando certo, vamos fazer. Não importa se o que eu estou fazendo é certo ou errado. O que importa é que mais pessoas estão agregando, eu tenho que agradar todo mundo. O que mais? No direito, o advogado, quando ele está defendendo aquela pessoa, não importa se é justo ou não. Ele não quer saber de justiça, ele quer saber de ganhar, importa o resultado. Se alguém lá atrás deixou uma brecha na lei, não pensaram direito, porque foi criadas por homens, então aquela pessoa que deveria estar presa vai estar solta. Não importa se foi feita justiça, importa que o advogado propôs e aquilo é o final, aquela pessoa solta. Então o pragmatismo adentrou as igrejas também. O que importa é números, o que importa é o povo feliz, o que importa é o resultado. E Davi aqui, ele é pragmático. Por quê? Bom, os filisteus mandaram a arca, como que eles trouxeram a arca? Fizeram um carro novo. Vamos fazer um carro novo também. Colocaram lá a arca, fizeram igualzinho os filisteus, deu certo para eles. É um erro que nós cometemos. Eu não devo copiar o que dá certo, ou o que eu acho que está dando certo, ou o que estão falando que dá certo. Nós temos a palavra de Deus, como Davi sabia, nós vamos ver que ele sabia disso. E aqui, eles estão levando a arca, né? Puseram num carro novo, o verso 4, levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor. Era uma senhora procissão, porque aqui nós lemos 30.000 estava seguindo essa procissão. Era muita gente. Davi estava diante deles, alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiro e com símbolos. E agora a Bíblia vai falar de Uzá, este homem. Uzá estava ali, com certeza ele estava com o coração feliz, com o coração alegre, e estava contente. Agora nós temos um rei, e para melhorar a arca vai voltar, e tudo vai dar certo. E no verso 7 diz assim, no verso 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto da arca de Deus. Será que ninguém do povo sabia o que tinha acontecido com aqueles 70? Será que não tinha ninguém ali que sabia que eram os levitas que tinham que levar a arca? Que havia ordem, a forma? Então a adoração, que por mais sincera que seja, Uzá, Davi e todo o povo estava contra a vontade do próprio Deus. E amados, não pense isso aqui. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós temos tendência de falar, coitado de Uzá. Muito pelo contrário, se você já vem acompanhando o texto, quando você vê esse tipo de coisa, nós já deveríamos se preocupar. Espera aí,
Estão colocando, cadê os levitas? Se ele tocar na arca, se ele olhar a arca, essas pessoas vão morrer. Por quê? Porque Deus disse. Porque Deus disse que faria. Mas nós queremos questionar os métodos de Deus e queremos colocar os nossos métodos, que são sinceros, mais bonitos. Amados, aquele que chama a ser adorado é que estabelece a forma de adoração. E aqui Deus o feriu, o termo aqui é o matou mesmo. Desgostou-se Davi, a palavra desgostar aqui, a minha versão usou de um eufemismo, diminuiu um pouco, né? Mas, na verdade, o termo desgostou-se aqui é xará, é ira, raiva, fúria. A única coisa que você quase não acha lá é desgostar, né? Mas na tradução pegou leve. Davi, ele se irou, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até os dias de hoje, o dia que foi escrito isso. Amados, esse era o momento de reconhecimento de Davi. Ele deveria dobrar o seu joelho e ter falado como ele falou, como ele ainda iria falar lá, ele estava aprendendo aqui, quando ele pecou e adulterando, né? Quando o profeta chega diante dele e aponta o erro dele, ele adulterou e matou, ele fala, somente contra ti pequei. Aqui Davi deveria ter essa postura. Pequei contra Deus, mas não, ele se irou contra Deus. O pragmatismo faz isso quando as coisas não dão certo. Mas ao mesmo tempo, o Davi adorador, o Davi salmista, ele se ira, mas ele teme. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Simbolicamente dizendo, abriu mão da bênção do próprio Deus, ou simbolicamente dizendo, da presença do próprio Deus, porque quis fazer as coisas do seu jeito, porque quis olhar do vizinho que deu certo. Mas há mais lições, né, para nós aqui. A arca é levada para Jerusalém. O verso 12. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois Davi e com alegria... Aliás, me desculpa, vou ler de novo. Então avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Porque você acha, ou lê de engano, que se essa notícia chegou até Davi de que Deus estava abençoando por causa da arca, com certeza chegou que morreu 70. Impossível esconder isso, que Deus feriu 70. E chega essa notícia para ele. Então Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu-se que quando ele levava a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele boi e carneiros e cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Na primeira vez que eles tentaram levar a arca, não deu certo. Uzá morreu. Mas e agora? Será que foi por causa da adoração que foi mais intensa, que chegou até a Deus? E às vezes nós queremos barganhar com Deus, né? O nosso louvor sobe, a bênção desce, como diz algumas canções. Amados, nós não barganhamos com Deus. A bênção de Deus desce de uma forma tão maravilhosa que Ele nos mostra, Ele corrige-nos. Quando você vê o Uzá sendo morto aqui, eu não creio que o Uzá já abriu os olhos e estava diante do inferno. Não. Ele levou um cartão vermelho e foi chamado antes. Com certeza ele está diante de Deus. E lá ele entendeu isso. Senhor, nós falhamos, não deveria ter tocado na arca. Quando Ananias e Safiras caem duro ali, morto diante do apóstolo, eu não creio que eles foram para o inferno também. Eu creio que havia conversão no coração deles.
mas Deus queria dar uma lição de que a santidade dele continuava mesmo após a morte de Cristo, muito mais agora com Cristo, que ele exigia a santidade da sua igreja também, e eu creio que vou ver Ananias e Safira lá no céu também, diante de Deus, e eles vão poder dizer, nós falhamos, entende? E servimos de lição para os outros. Quando nós vamos lá em 1 Crônicas, e eu termino lendo esse texto, quando eu chego no capítulo 15 de 1 Crônicas, nós temos a resposta por que a segunda vez deu certo. Por quê? O capítulo 15 diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Opa! Por que Uzá morreu? Uzá não era levita. Deus havia estabelecido formas de se fazer isso. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Não mudou. Por que a igreja está essa bagunça, entre aspas, em geral, que está hoje? Será que não é a falta de observância da própria palavra de Deus? Por que se encontra a igreja de todos os gostos e sabores? Se você procura uma religião, Satanás ele vem com um cardápio, ele abre para você e fala, pode escolher. As coisas de ponta cabeça. Várias vozes, entra aqui, vem para cá você. As pessoas vão lá, alugam um salão, põem cadeiras, põem uma bateria. Bom, agora falta um pastor. Arruma um pastor, agora está pronto. Vamos chamar os nossos clientes ou crentes. Está errado. O que deveria ser ao contrário. O que deveria ser Deus trabalhando no seu coração. O Evangelho chega até você, haver conversão já estabelece a ligação entre você e Deus. Somos sacerdócios reais, temos essa ligação entre Deus e depois o resultado disso, mais pessoas chegando e logo a formação da igreja. E dessas pessoas nasce uma liderança. Mas não. Nós vemos à nossa volta. Quando você chega num banco, você sabe o que te espera. Você não vai pegar um X-tudo lá no banco. Muito difícil, até que eu saiba ainda não tem. Você vai lidar com finanças. Quando você chega numa farmácia, você sabe o que te espera. Medicamentos, cosméticos. Você não pede uma pizza na farmácia. A igreja perdeu tanto caminho hoje que há igrejas que você não sabe o que te espera lá. Entende? Perdeu a essência de igreja. Pode haver de tudo, porque está dando certo, as pessoas estão vindo. Olha a nossa volta. Davi sabia o que era certo, e nós sabemos. O certo é buscar princípios na palavra de Deus, direcionamento da palavra de Deus. A ordem normativa do culto vem da palavra de Deus. Não vem da reforma, não vem antes da reforma, não vem de homens. Vem da palavra de Deus. Deus usa homens como instrumento para nos ajudar, para ensinar, para direcionar, mas a fonte não mudou, é a palavra de Deus. A nossa adoração pode ser sincera. Você pode estar sinceramente errado. Não basta ter sinceridade. Temos que ter conhecimento desse nosso Deus. E quando nós buscamos, como nós aprendemos pela manhã, quando você, diante de Deus, com o coração sincero, chega e fala, Pai, eu quero te adorar. De manhã nós aprendemos, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Ele vai te ensinar. Ele vai te direcionar. E talvez você pergunte, em meio a tantas vozes que há hoje, chamando, eis o Cristo aqui, eis o Cristo acolá, entra aqui, qual voz eu ouço em meio a tantas portinholas, tantas igrejas, tantos nomes? A única segurança que você tem, sabe qual que é? Está na palavra de Deus, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Samuel, quando ele estava crescendo, Deus falou com ele.
Está lá em 1 Samuel, você pode ler, nos primeiros capítulos. Ele é chamado por 3 vezes, Samuel, e ele achava que era o homem que estava chamando ele. Ele ia lá em Eli. O Senhor me chamou? Não te chamei. Samuel, ele ia lá de novo, acordava Eli, eu não te chamei. E Deus se revela a Samuel no momento que ele fala, eis-me aqui. Ele precisou ser instruído. Quem está te chamando não é um sistema religioso. Quem está te chamando não é homens, não é o pastor. Quem está te chamando não é o padre. Quem está te chamando não é o sacerdote, não é o líder espiritual, não é o ministro. Quem está te chamando de uma vez por todas é o próprio Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E agora deu certo. Por que deu certo? Davi fala. Davi reuniu todo o Israel, estou lendo 1 Crônicas 15, 3. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Verso 11. Chamou Davi os sacerdotes Adoc e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Simaias, Eliel, Aminadab, e lhe disse, vós sois o cabeça das famílias dos levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Olha aqui, os levitas, sacerdote, santificação, temor a Deus. Aí ele fala, pois visto que não levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Olha o reconhecimento de Davi. Por que Uzá morreu? Por que a nossa festa, entre aspas, foi estragada lá atrás? Por que a nossa adoração foi estragada? Porque nós não ouvimos o Senhor, nós não o buscamos. E antes de buscar a arca, por 2 vezes você vê Davi derrotando os filisteus. E na segunda vez lá, você vê ele buscando a Deus. Senhor, eu devo ir? Deus fala, não, dê a volta, vai por trás que você ganha, estarei com você. Davi era um homem que buscava a Deus para suas guerras, mas no momento de adoração ele abaixou a guarda. Achou que podia adorar a Deus de qualquer jeito. Não. Aquele que chama a ser adorado, estipula, estabelece os meios. E termino lendo o verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas. Você encontra isso daí. Diretriz de Deus de como deveria fazer, que nela estava, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra de Deus. Várias pessoas morreram, não foi só Uzá. Coisas tristes aconteceram por não ouvirem o Senhor. Eles já conheciam a lei de Moisés, como terminamos de ler, porque estava escrito, da forma como estava escrito, a lei de Moisés. Essa é a nossa dependência total de Deus. Não tem igreja? Às vezes você ainda está vinculado à adoração. Algumas igrejas chamam o púlpito de altar. Púlpito não é altar. Púlpito é púlpito. O altar de Deus está diante de você. Nós já aprendemos que Deus habita em nós. Agora não tem mais a arca. A arca é você. Porque o próprio Deus habita dentro de você. Então, na sua própria casa, você está dentro da presença de Deus, você está no altar de Deus. Deus habita dentro de você, em você, com você. Você pode dobrar o seu joelho, orar, buscar a face de Deus ali. Orar, meditar e manter essa comunhão com Deus Altíssimo. E aprove Ele pela sua graça. Muito em breve, nós estarmos reunidos numa demonstração daquilo que é o povo dele, que é a igreja local, do trabalho da sua obra magnífica através da pessoa de Jesus Cristo, trazendo o seu povo a verdadeira adoração, que é constante. Não é lá na igreja, é nós, um coração contrito, quebrantado, eu não rejeitarei, diz o Senhor. Toda altivez lançada fora. E começa jogando fora. Senhor, ensina-me a adorar o Senhor nos seus preceitos da forma correta.
Talvez um sacerdote, um líder, não vai ter o resultado como Ana teve, com o coração aberto, clamando ao Senhor. Vamos orar? Pai, a começar de mim, obrigado por essa palavra, me ajude. Me ajude, ó Pai, a adorá-lo da forma correta. O Senhor não mudou, ó Deus. E muitas vezes padecemos por falta de conhecimento. Abra o nosso coração, que possamos ser sinceros, sim, diante de Ti, que possamos expressar as nossas emoções diante de Ti, possamos fazer tudo isso, nos alegrar, saltar diante de Ti, sim, Pai, mas não sem observar as regras, não sem observar os Seus preceitos. Nos ajude, obrigado mais uma vez pela Sua palavra. Te louvo, Pai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.